Salve Maria! Olá, quanto tempo? Hoje a gente vai falar um assunto bastante importante, que é a Inquisição. Será que ela foi uma condenação ou uma salvação? Hoje eu vou mostrar para vocês que isso não passa de um mito. Falar que Inquisição, na verdade, é uma grande coisa que aconteceu na igreja medieval. Isso mesmo. Para começar, Inquisição era considerado crime grave contra o Estado. Igreja e Estado, você lembra? Pois é. Então, as duas andavam juntas. E, por incrível que pareça, Inquisição ela era para combater as heresias. E muitos se falam em torturas, mas as heresias era considerado um crime grave contra o Estado. E a Igreja Católica, juntamente com o Estado, que era representado pelo rei, que justamente escolhido pela Igreja, por isso que eles eram muito próximos um ao outro. Mas isso não quer dizer que o rei poderia tomar decisões sozinho. Não, muito pelo contrário. A Igreja, ela procurava ser sempre piedosa, tá? E para isso era escutada, entendeu? Então, os representantes que eram bispos, o clero no modo geral, eles é que julgavam. E a gente vai ver já um pouquinho sobre isso. E em 1998, na verdade, foi aberto os livros, os livros sigilosos, vamos dizer assim, falavam um pouco da Inquisição. A gente vai ver já aqui. Eu pesquisei e é assim. O Papa João Paulo II abriu os arquivos do Santo Ofício para uma equipe multidisciplinar formada por 30 estudiosos de diferentes partes do mundo. O relatório de 800 páginas escrito por essa equipe foi publicado em 2004, confirmando o que muitos historiadores já tinham descoberto ao fazerem pesquisas prévias em outros arquivos europeus. A ideia popular do que tinha sido a Inquisição se baseava em mitos e, infelizmente, se continua acreditando sobre isso, tá? E não era a igreja que condenava os hereges à morte. Pelo contrário, o Papa Lúcio III estabeleceu o Tribunal da Inquisição precisamente para evitar que as acusações da heresia feita pelo Estado fossem julgados por juízes civis, que eram os ignorantes da doutrina e consideravam os acusados indiscriminadamente culpados. Com o Tribunal da Inquisição, as acusações da heresias poderiam passar pela análise de teólogos competentes que, em quase todos os casos, impediram a sentença de morte, enquanto os reis, de acordo com Mandel, um pesquisador, viam os hereges como traidores que questionavam a autoridade concedida por Deus, né? As igrejas viam, então, esses hereges como ovelhas perdidas que tinham se desviado do rebanho. A maioria das pessoas acusadas de heresia perante a Inquisição foram absolvidas ou tiveram suas sentenças suspensas. Os culpados de grave erro doutrinal eram autorizados a confessar os seus pecados e fazer penitências e ser reintegrados ao corpo de Cristo. Os hereges ou impenitentes, obstinados, eram excomungados e entregues às autoridades laicas. Apesar dos mitos populares, a Inquisição não queimava
os hereges. O fato real é que a Inquisição medieval salvou incontáveis milhares de inocentes, e alguns tão inocentes assim, né? De serem queimadas vivas pelos senhores feudais ou pela fúria da multidão. Muito tempo mais tarde, os processos inquisitoriais foram tomados pelas autoridades civis, que não mostravam perdão e misericórdia como a igreja mostrava. Certo? Então, meus queridos, é isso. Na verdade, tudo não passou de mitos, né? Idade das trevas. Não era nada disso. Muito pelo contrário, né? O Estado é que queria condenar essas pessoas, não queria saber. Agora, se vocês querem saber mais um pouco sobre heresias, vocês pesquisem fontes seguras, certo? Sempre da Igreja Católica, entendeu? E sobre esses tais documentos, sinceramente eu não sei se tem algum livro. Eu já procurei, eu ainda não vi ainda, mas se alguém souber, coloque aí nos comentários, tá bom? Se você gostou, deixa um like, comente e se inscreva, é muito importante para nosso canal crescer. E divulgue, e assim a gente vai fazendo com que o nosso canal cresça, né? E fazendo com que muitos que não conheciam sobre a Igreja Católica começam a ver que a Igreja Católica na verdade, é uma igreja que sempre está disposta ver as pessoas, certo? As pessoas que eu quero dizer, aquelas que queiram realmente procurar a verdade, né? Porque eu sempre falo, eu não estou aqui para agradar as pessoas, mas eu estou aqui para agradar a Deus. Muito obrigada.